Era uma vez um país entre o mar e a guerra, onde vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras. Um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país, de tal maneira explorado, pelos consórcios fabris, pelo mundo acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrado serviço, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal Suicidado. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo alguém lhe queria bem. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Quem o fez era soldado, homem novo capitão, mas tinha também a seu lado muitos homens da prisão. Esses que tinham lutado para defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sob uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão. E uma força perseguida que, na escolha do mais forte, faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Posta à semente do cravo, começou a floração, do capitão ao soldado, soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite, porque a força bem emprega contra a posição contrária, nunca oprime nem persegue. É a força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade, e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra, na madrugada serena, um poeta cantava, o povo é quem mais ordena. Dizia soldado amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo, nascemos do mesmo chão. Trazemos a mesma chama, temos a mesma ração. Dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ou capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros, e antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver. Este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para labrarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital dos novos mestres de avis, o povo de Portugal deu o poder a quem quis. Mesmo que tenha passado, às vezes por mãos estranhas, o poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas. E se esse poder um dia o quiser roubar a alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Agora que já floriu a esperança da nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo o que era velho, levantando como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Quando o povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia que o povo unido jamais seria vencido. Contra tudo o que era velho, levantando como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. E então, operários, mineiros, pescadores e ganhões, marçanos e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres a dias, pedreiros, reformados sem pensões, dactilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, souberam que o seu dinheiro era presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrubuchavam, cantores que não se vendiam. Mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apertavam os cintos dos que os ouviam.
Por encantar a ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados na mesma luta de ideais, ambos setores explorados ficaram partes iguais. Foi então, se bem nos lembro, que sucedeu a vindima. Quando pisamos setembro, a verdade veio acima. E foi um mosto tão forte, que sabia tanto a abril, que nem o medo da morte nos fez voltar ao redil. E ali ficamos de pé, juntos soldados e povo, para mostrarmos como é que se faz um país novo. Ali dissemos não passa, e a reação não passou. Quem já viveu a desgraça, odeia a quem desgraçou. E tivemos de pagar, com o sangue de um soldado, o preço de já não estar Portugal suicidado. Fugiram como cobardes e para terras de Espanha, os que faziam alardes dos combates em campanha. E aqui ficaram de pé, capitães de pedra e cal, os homens que na Guiné aprenderam Portugal. Os tais homens que souberam fazer a revolução, porque na guerra entenderam o que era a libertação. Os tais homens, feitos de aço, temperado com a tristeza, que envolveram no abraço toda a história portuguesa. Essa história é tão bonita e depois tão maltratada, por quem herdou a desdita da história colonizada. Dai ao povo o que é do povo, pois o mar não tem patrões. Não havia Estado Novo nos poemas de Camões. Foi este lado da história que os capitães descobriram, que ficará na memória das naus que de abril partiram, das naves que transportaram o nosso abraço profundo aos povos que agora deram novos países ao mundo. Por saberem como é, ficaram de pedra e cal, capitães que na Guiné descobriram Portugal. No Minho com pés de linho, no Alentejo com pão, no Ribatejo com vinho, na Beira com requeijão. E trocando agora as voltas, ao vira da produção, no Alentejo bolotas, no Algarve maçapão, vindimas no Alto Douro, tomates em azeitão, azeite da cor do ouro, que é verde ao pé do fundão, e fica amarelo puro nos campos de Beleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. Quem a fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. De tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse. Um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um fruto que se expandiu, um pão que se repartisse. Um capitão que seguiu o que a história lhe pedisse, um povo que levantava sobre o rio de pobreza a bandeira enquanto lava a sua própria grandeza. De tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse, e só nos faltava agora que este Abril não se cumprisse. Na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher e outras coisas enhistas que não cabe aqui dizer. Que aos capitães progressistas o povo deu o poder. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia. Volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu.